Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Continuando o nosso curso sobre tabela dinâmica, nós falamos sobre gráficos dinâmicos, sobre como agrupar datas, como agrupar textos dentro de uma tabela dinâmica, configurar os números. Tem uma tabela dinâmica bem simples aqui, com a coluna aqui com o ano, quais são os meses, qual a data, está aberto somente o mês de novembro, a região sudeste e as demais regiões foram feito um agrupamento, tá? Por isso o F2, recomendo que se você não sabe agrupar o texto, que você dê uma olhada no nosso vídeo anterior. E dando continuidade, falar um pouco sobre filtro e classificação, tá? Classificar dados dentro de uma tabela dinâmica é bem simples, e eu costumo fazer da seguinte maneira. Aqui no total geral, eu venho até a guia dados, e na guia dados você tem um grupo classificar e filtrar. De maneira que você tem um botão AZ ou ZA, que eu posso classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Por exemplo, quero classificar do maior para o menor, vou recolher o mês de novembro para ficar mais claro, ou até mesmo AZ aqui no total geral para fazer do menor para o maior. Se eu clicar em um dos meses e fizer AZ, vai ser de janeiro a dezembro, ou de novembro a janeiro, no caso, porque eu não tenho mês de dezembro. Eu poderia fazer aqui uma classificação pela região sudeste, ou até mesmo pelas demais regiões. E o meu total geral. Neste caso, é mais interessante eu ver mês a mês. Eu posso ainda fazer classificações personalizadas, mais opções de classificação, onde eu posso escolher aqui, ó, crescente ou decrescente, com base em um campo específico. Então, eu quero a ordem decrescente a quantidade de vendas, mais opções. E aqui eu posso escolher, ao invés de classificar automaticamente, algum padrão dentro daquilo que já existe na minha máquina. Então, classificar por ordem dos meses, meses abreviados, dias da semana, dia da semana abreviado, mês junto com ano, é um padrão que eu mesmo criei, cliente nacional, depósito, operação, enfim, são padrões. No nosso caso, o mês aqui, ó, ele está em ordem alfabética de janeiro a dezembro, então eu poderia utilizar aqui abreviado, sempre com base no total geral, então ok. Nesse caso, obviamente, ele já estava assim, então ele só manteve a minha classificação. A parte de filtros, filtro de data é um filtro bem legal, porque você pode utilizar aqui, ó, eu quero ver tudo o que aconteceu em todas as datas do período no mês de setembro. Então ele vai filtrar setembro e se tiver mais anos, ele vai simplesmente trazer todos os meses de setembro, não importa qual seja o ano. Você tem aqui outros filtros de data, como esta semana, próxima semana, sempre com data na data de hoje, que é a data que está setada no seu computador, aqui embaixo, legal? Você pode fazer ainda antes de uma data, depois. Você pode fazer filtros de valores. Eu quero filtrar as datas em que a minha quantidade de vendas é maior que 5.000. Então, você pode ainda realizar filtros aqui dentro de região, ou até mesmo eu poderia utilizar filtros da seguinte maneira, ó, dentro aqui das datas, eu quero somente os valores, e eu vou colocar aqui, ó, 10 primeiros. Eu gostaria de saber quais são as 10 maiores vendas que eu tive dentro das datas. Vou dar um OK, e perceba que ele vai selecionar somente as 10 maiores. Eu quero selecionar somente as 3 maiores. Então, eu quero aqui, ó, as 3 maiores. E ele vai me trazer quais são as 3 maiores vendas, elas estão distribuídas desta maneira. Eu quero ainda, em valores, os menores, tá? Os últimos. Então, os últimos, quero um só. Então, ele vai me trazer a última venda, que foi a menor, qual que é a última data em que eu tive aqui a menor quantidade vendida. Vou limpar o filtro. E um dos recursos mais incríveis quando falamos de filtro é, nós temos o campo de filtro, eu atribuí linha aqui, onde eu posso ter o filtro aqui, ó, para cada uma das linhas. Um ponto interessante, eu posso ainda fazer o seguinte, ó, botão direito, opções de tabela dinâmica, e eu tenho uma opção
onde ele me mostra aqui, ó, quando no formato compacto, recuar rótulos. Então, e quando eu acrescento aqui, ó, quanto de rótulo eu quero, vou mudar para o formato compacto. E olha só, ele me mostra aqui, ó, com 2 recuos, botão direito, configurações de tabela dinâmica, ou eu posso colocar aqui, ó, ainda com um recuo só. Vou voltar para o formato tabela. Um outro ponto ainda lá em opções de tabela dinâmica é relatar campo de filtro por coluna. Ou seja, olha só, eu quero que a cada ele gere colunas. O que isso quer dizer quando eu aumento esse campo aqui, ó? Se eu colocar aqui a UF em filtro, ele começa a trazer para o lado o meu filtro, ao invés de fazer um embaixo do outro, como seria comum. Por exemplo, opções de tabela dinâmica, relatar campo de filtro por coluna. Se eu deixar como 0, perceba que ele faz um embaixo do outro. Se eu colocar aqui opções de tabela dinâmica como 2, ele vai manter, e o meu terceiro filtro, aí sim ele joga para o lado. De maneira que você pode ter vários filtros aqui na horizontal. E um dos recursos mais incríveis da tabela dinâmica, que é na guia Análise de tabela dinâmica, dentro de tabela dinâmica, você tem aqui, ó, opções. Então, análise de tabela dinâmica. No grupo tabela dinâmica, perceba que esse grupo vai estar escrito aqui embaixo, ó. Então, se o seu não estiver assim no cantinho, é porque ele está aqui embaixo. E aí você tem opções e você tem mostrar páginas do filtro de relatório. O que isso significa? Ele vai te mostrar todos os campos de filtros ativos na sua tabela dinâmica, e eu vou pegar aqui a linha como exemplo, tá? Pode escolher qualquer um deles. Quando eu seleciono a linha, olha que incrível. Eu estou aqui um consolidado, que é a minha planilha 3, vírgulas, entre parênteses, o número 2. Então, eu tenho aqui um consolidado de todas as minhas linhas. Quando eu seleciono a linha e dou um OK, a mágica acontece. Ele gera uma planilha para cada item, olha só, banheira, blocos de tijolos, drywall e acessórios, e uma planilha para louças, já fazendo os devidos filtros e mantendo o mesmo padrão da minha planilha original. Então, com isso, se você vier aqui em dados, atualizar tudo, ele já vai atualizar todas as tabelas dinâmicas de uma única vez. Um recurso poderoso e que pode ajudar bastante aí nas suas análises. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo curso. Obrigado.